Quanto mais você decidir se aproximar de Deus, acostume-se com uma palavra chamada arrependimento. Arrependimento é a decisão de, tendo visto seus próprios erros, a decisão de lutar com tudo e com todos e consigo mesmo para não repetir esses mesmos erros. Arrependimento, ele também é uma decisão interna de poder, se possível, reparar aquilo de errado que você fez. Arrependimento é você se colocar no lugar daquele que sofreu a ofensa que você fez. O arrependimento não é remorso. Arrependimento não é apenas um sentimento. Arrependimento não é só você descobrir que estava errado. Arrependimento envolve atitude, envolve uma disposição do coração. Arrependimento, ela envolve uma luta interna consigo mesmo para que você não faça mais a mesma coisa. Então, arrependimento é realmente um fruto maravilhoso. É algo que somente Deus, com sua graça e sua soberania, pode colocar no nosso coração. Porque nós temos uma facilidade enorme de fazer a coisa errada e uma dificuldade muito grande para fazer a coisa certa. Para fazer um vaso, por exemplo, você precisa aprender, você precisa descobrir técnicas, aprender. Mas para destruir um vaso, a primeira coisa que tiver na mão, um simples empurrão num vaso de uma altura, você quebra, você espicaça. Então o arrependimento é algo tão necessário na nossa vida. E é engraçado, né? Não é engraçado, é tão fundamental. A caminhada com Deus começa pelo arrependimento. A primeira palavra que Deus cita é arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, crede em Jesus Cristo. Então tudo começa com arrependimento. Conceitos estes que a gente acabou de lembrar. O que é arrependimento? Em falando de arrependimento, eu estou me acostumando cada vez mais com esta palavra. Quando eu me dou conta, tem coisas que eu estou lembrando do que eu já fiz, que eu penso assim, o Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente é convencido destas três coisas, é que começa a ver o arrependimento verdadeiro e genuíno em nossos corações. É algo que somente quando a gente procura Deus, quando a gente procura as coisas santas, as coisas que são do Senhor, quando a gente quer conhecer a Deus, é que a gente começa a ver essa possibilidade de que isso aconteça em nossas vidas. Mas então eu estou me acostumando a esta palavra chamada arrependimento, a este conceito, arrependimento genuíno e verdadeiro, e toda a gama de coisas que a palavra, que a ação de arrepender se engloba. E uma coisa, queridos, que eu tenho pensado e que eu quero repartir com você nesse momento: que nunca haja um arrependimento em nossas vidas. Qual o arrependimento que nunca haja? O arrependimento de um dia nós chegarmos na eternidade, olharmos para os olhos de Jesus, vermos toda a sua bondade, todo o seu amor e toda a sua misericórdia, e talvez este seja o único arrependimento que possa haver lá no céu. Talvez seja isso. O arrependimento de não termos nos entregado o máximo que poderíamos termos nos entregado aqui em vida, que não fizermos tudo o que estava em nosso alcance para que o nome dele fosse glorificado, para que ele pudesse, em vez de abraçar uma vida, abraçar 5, 6, 7, 8 vidas através de nós, que ele pudesse levantar um caído apenas, ou nenhum caído, ainda pior, de que ele possa ter, através de nós nessa vida, levantar vários caídos, curar as feridas daqueles a quem ele desejava curar,
Que coisa maravilhosa, querido, é chegarmos na eternidade, olharmos o paraíso e a gente ter no coração: obrigado, Senhor, eu morri na convicção de que tudo que precisava ser feito para que o nome de Jesus fosse conhecido, para que o Espírito Santo pudesse resgatar vidas, eu me esmerei a fazer. Sim, querido, nós temos que parar de pensar que nos entregarmos a Deus por completo é apenas uma utopia. Quanto mais você se envolver com Deus e com o Espírito Santo e buscá-lo e desejar pagar o preço para que sua alma esteja, que seu coração esteja sincronizado com o coração de Deus, tanto mais, aleluia, Deus vai transformando sua vida. No momento você percebe que 15 minutos de oração parece ser muito tempo, mas à medida que você vai aprofundando seu relacionamento com Deus, 1 hora é pouco tempo. No momento você acha que 20 minutos de meditação nas Escrituras é muito tempo, mas à medida que você vai se aprofundando no relacionamento com Deus, você percebe que 1 hora é nada. Então, a vida com Deus, ela segue numa dinâmica daqueles que estão dispostos a subir o monte, ainda que o monte seja cheio de pedras, cheio de espinhos, mas lá no monte está a presença de Deus. Então a palavra nos diz para que entrarmos com ousadia no Santo dos Santos. O véu já foi rasgado. Então sim, querido, nós podemos sim, um dia, como está escrito: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Imagina, querido, chegar no céu e ouvir isso do próprio Senhor Jesus Cristo. Imagina poder ouvir isso. Então podemos chegar no céu apenas salvos, ou podemos chegar no céu ouvindo estas palavras do Senhor e não haver lá no céu o arrependimento. Poxa, Senhor, Tu és tão lindo, tão maravilhoso, Tu és tão soberano, por que eu não me entreguei mais? Me perdoe. Ter que de repente chegar, talvez a única palavra que a gente possa pedir perdão no céu é essa: Senhor, me perdoe aqui e agora, porque Tu és tão maravilhoso, Tu és tão lindo, Tu és tão soberano, Tu me amaste tanto, por que eu não Te amei, Senhor? Mas se eu podia ter feito mais, eu podia ter me consagrado mais para ser um instrumento do Senhor com muito mais profundidade, ser realmente alguém que transpirava Jesus nas palavras e nos atos, Senhor. E eu fui tão recluso, eu fui tão negligente. Então, querido, que haja todo e qualquer tipo de arrependimento na nossa vida, que todo e qualquer arrependimento, que haja todo ele, menos esse, principalmente talvez um arrependimento que pudesse estar na eternidade, da gente olhar para Jesus e dizer assim: poxa, por que eu não me entreguei mais ao Senhor em vida? Por que eu não me doei mais? Por que em vez de ter 3, 4 pessoas aqui que foram influenciadas pela minha vida, que o Senhor me usou, por que não ter 6, 7, 8, 10 pessoas aqui? Porque ao ver Jesus, meu querido, ao olhar para Jesus, ao ver a vida eterna, pode ter certeza de uma coisa: que por mais que a gente tenha feito, a gente ainda desejaria ter feito mais. Então aqui em vida, que esse arrependimento de não estarmos nos entregando cada vez mais ao Senhor Jesus já possa produzir seus frutos, de uma entrega cada vez maior, de um coração cada vez mais entregue na presença de Deus, para que a sua glória, para que a sua luz ilumine aqueles que estão na escuridão. Então, em nome de Jesus, de todos os arrependimentos, que 2025 possa ser marcado como o ano do arrependimento, para que em 2026, se estivermos vivos ainda, terminemos com aquela sensação de dever cumprido, ainda que quanto mais nos aproximarmos de Deus, tanto mais a gente faça pela ação do Espírito Santo, a gente sempre vai achar que é pouco. E achar que é pouco é que vai nos levar a produzirmos cada vez mais para Deus.
sermos árvores que darão cada vez mais frutos para a glória de Deus. Então, que 2025 seja o ano do arrependimento, seguido pelas ações de restituição, de reparação e de novas atitudes. Em nome de Jesus. Antes que termine o ano, fique um momento na presença de Deus e peça ao Senhor que revele todas as coisas que estão em seu coração, para que em 2025, querido, você comece o ano em arrependimento. Aleluia! Arrependimento, mudando seus caminhos, mudando sua personalidade, mudando seu caráter, mudando seu jeito de agir, seu jeito de falar. Em nome de Jesus, que 2025 possa ser o ano do arrependimento diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus.